Olá, seja bem-vindo a mais um Momento com Deus, momento esse em que nós temos a oportunidade, o privilégio e a honra de estarmos buscando o Senhor logo nas primeiras horas desse dia. Hoje é um dia muito especial. Que dia é hoje? Hoje é um dia muito especial, hoje é o dia da independência do nosso país, 7 de setembro, né? E hoje nós vamos falar de uma frase que ficou muito conhecida e famosa e também será alvo de nossa meditação: independência ou morte. Mas como é o nosso costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos, para assim nós fazermos nossa oração e logo em seguida meditarmos na palavra de Deus. Vamos orar? Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, quão maravilhoso é estar na tua presença, buscando os teus conselhos, os teus ensinamentos, para assim aprendermos diretamente de ti e podermos tomar decisões melhores. Decisões essas que nos aproximarão de ti e nos conduzirão para o teu reino. Teu Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como já foi mencionado, o tema de hoje, do dia 7 de setembro, é independência ou morte. O texto para a nossa meditação se encontra no livro de Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler o versículo 1, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A história fala que no ano de 1822, nós, os brasileiros, cerca de 2 séculos atrás, para ser preciso, o povo brasileiro estava buscando ali a sua independência, queria se libertar de Portugal. E então o imperador, que ainda não era imperador, o Dom Pedro, recebeu ali ordens para voltar para Portugal. Porém, o povo brasileiro fizeram ali uma cartinha, procuraram ali 8.000 assinaturas, entregaram para ele, demonstrando a união, a força do povo, o desejo do povo para que ele ficasse, e representasse o Brasil. E aí, por conta dessa cartinha especial com 8.000 assinaturas, o Dom Pedro decidiu ficar, e ali ele começou a se unir com as pessoas que haviam naquela época, com aquele manifesto de desejo de independência de Portugal. Quando foi às 4h30 do dia 7 de setembro do ano de 1822, ele tinha recebido ali por meio dos Correios o último intimato: volte para Portugal. E naquela ocasião, cheio de emoção, ele ergueu a sua espada e gritou o famoso grito: independência ou morte. Que história interessante, né? Quando a gente para pensar nessa história e aplica no contexto espiritual, a gente percebe que não é tão diferente assim. Nós, outrora, vivíamos num governo esse que era um governo ruim, era o governo que nos oprimia, que nos escravizava, pois é assim como a palavra de Deus descreve esse governo. Nós outrora vivíamos num governo de Satanás, um governo do mal. E aí, como a gente viu no contexto aqui de Isaías, versículo 1, que faz menção ao Messias prometido, ele tinha uma missão muito clara. Ele iria promover libertação aos cativos. Interessante que Jesus, ele de fato é a solução dos nossos problemas. Nós que éramos escravos do pecado, quando passamos a aceitar ele, passamos agora a viver sob o governo e regime de Jesus Cristo. Há uma diferença muito grande entre esses dois governos. A primeira é que o governo de Jesus nos garante libertação do mal. Isso é algo maravilhoso. Não tem nada pior do que você viver num contexto onde você não é feliz, onde não há esperança e onde a morte é certa. O segundo ponto é que Jesus nos libertou da morte eterna. Se continuássemos a viver no governo de Satanás, no governo do mal, nós teríamos
essa sentença como certa para a nossa vida, porque ao Jesus morrer na cruz, ficou claro que o governo de Deus é um governo santo, um governo onde não há falha, não há erro, um governo que de fato tem as características do seu rei. É um governo perfeito, assim como Deus o é. O ponto interessante que a gente sempre, de certa forma, fica nessa utopia, é que nós sempre buscamos por vários tipos de libertação. Quando somos jovens, nós almejamos a nossa independência para sair de casa, para viver a própria vida. Quando amadurecemos mais um pouco, procuramos a liberdade financeira, a liberdade emocional, e assim o nosso ser busca constantemente por liberdade, por independência. A questão é, nós muitas vezes procuramos nas fontes erradas esse senso de liberdade, esse senso de independência. A vida é muito clara e aqueles que são experientes podem comprovar isso, que não existe essa questão de liberdade, de independência. Na verdade, quanto mais os dias passam, a gente percebe que mais responsabilidades são acarretadas à vida de cada um. E por haver essas responsabilidades, nós vemos que de fato nós estamos servindo a alguns governos que regem a vida. Na vida espiritual não é diferente. A questão é, a qual governo você vai adotar para a sua vida? Qual governo você estará cedendo aí o espaço na sua vida? É o governo do mal ou o governo de Jesus? Saiba que se você não escolher nenhum dos dois, automaticamente você já está decidindo por um. Pois a indecisão ou a indiferença na escolha do governo demonstra que você, de fato, está alinhado com o governo do mal. Não, Davi, eu não escolhi o governo do mal, não. Eu simplesmente sou neutro. Infelizmente, dentro da realidade espiritual, essa opção não existe. Ou você escolhe o caminho do bem, ou você escolhe o caminho do mal. Isso é um fato. E o ponto é, nós precisamos escolher a qual governo faremos parte. Um desses governos, nós já mencionamos há dias atrás, é um governo vencedor. E ele está desejoso que você queira fazer parte desse governo. Só falta você decidir a qual governo você vai escolher. Lembre-se sempre dessa frase: independência ou morte. Escolha a independência. Independência ao lado de Jesus Cristo. Pois se você não escolher, eu sinto muito em lhe dizer, você ou eu estaremos escolhendo a morte certa. E essa morte não é essa morte a qual nós estamos sujeitos. É a morte, a segunda morte, a morte eterna. Chegamos a mais um fim de nosso momento com Deus. Hoje um dia todo especial, onde nós assistimos aí desfiles, cenas de orgulho nacional, esse tipo de coisa. Eu quero que você reflita também nesse aspecto, um aspecto espiritual. Muitas vezes temos dificuldade de pensar dessa forma por ser invisível o meio espiritual. Mas é algo que nós não podemos deixar de refletir, porque isso envolve a nossa vida, não tem como separar. Todos os dias nós somos levados a escolher ou nos posicionar por um lado. Que hoje você possa se posicionar, possa escolher o governo de Deus, que você possa escolher a vida, que você possa escolher a independência do mal, porque não tem nada pior do que ser escravo de Satanás. Isso é um prazer para mim, passar esses momentos com vocês, e ainda mais quando nós passamos esses momentos refletindo em temas importantes, refletindo à luz da palavra de Deus. Eu quero convidar você, como já é o nosso costume, encerrar os nossos momentos, para mais uma oração. Feche seus olhos e vamos orar. Oremos então. Senhor Deus, há uma luta constante que tenta governar a nossa vida, o bem contra o mal, e nós queremos pedir forças a Ti
para sempre nos aliarmos com as forças do bem, para assim alcançarmos a independência do mal e vivermos em santa harmonia contigo, pois nós queremos passar a eternidade ao teu lado, Deus. Nós somos gratos a Ti por esses momentos, por o Senhor estar sempre nos ajudando a manter essa fidelidade desse encontro, para assim termos cada dia mais anseio pela Tua volta. Fica conosco, abençoa esse dia, que seja um dia calmo, tranquilo, que nós possamos aproveitar outras ocasiões também para Te buscar, Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer estar aqui com você. Gostaria de pedir algo muito especial. Se você puder, compartilhe essa mensagem, outras mensagens também, com seus amigos e familiares. Leve esperança para outras pessoas, porque nós que estamos aqui, que fazemos o momento com Deus, já declaramos o nosso posicionamento. Nós queremos independência, mas existem muitas outras pessoas que ainda estão vivendo sobre o jugo do governo de Satanás. E se nós não agirmos, essas pessoas infelizmente estarão fadadas à questão da morte eterna. Então que nós possamos ser instrumento, vasos de bênção, vasos escolhidos, para também levarmos essa mensagem tão especial de libertação de cativos. Tá bom? Fiquem com Deus, vocês possam ter um dia abençoado na presença de Deus. E lembrem-se sempre, busquemos em primeiro lugar o reino dos céus. As outras coisas, Papai do Céu vai nos garantir. Tá bom? Foi um prazer. Nosso encontro está marcado para amanhã. Não troque, não falte. Não faça qualquer outra coisa, porque em primeiro lugar é o momento com Deus. Tá? Até mais. Tchau.